Pela partida de ida das semifinais do Campeonato Goiano, o Goiás visita a equipe do Iporá no estádio Ferreirão, fora de casa. No vídeo de hoje, irei trazer aqui as prováveis escalações das duas equipes. Será que o Goiás vai jogar novamente com Elvis e o Luan como titular, Pedro, Raul e Nicolas no ataque? Irei trazer aqui o que pensa a respeito do Bruno Pivetti, para essa escalação dessa partida fora de casa. Além disso, esse tabu, o time esmeraldino que não chega na final do estadual há 2 temporadas consecutivas, e também sobre a equipe do Iporá, que vem vivendo um bom momento nesse estadual, o que podemos esperar também dessa partida fora de casa. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, tentar aqui esclarecer um pouco a respeito das escalações, transmissão, histórico também desse confronto. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Já estamos aí chegando também nessa marca de 4.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Outro recadinho também importante: Goiás e Iporá, você pode fazer sua aposta esportiva na BR4Bet. Vou deixar o QR Code aparecendo aqui na tela e também o link aqui no primeiro comentário do vídeo e na descrição também, para vocês fazerem o seu cadastro. Nesse mês de março, tendo um super desconto, todos os valores a partir de R$20 que você depositar na plataforma, você tem 100% para daquele valor, Por exemplo, você colocou aí R$30, você tem R$60 para de banca ali investir nos seus jogos da rodada. Então eu vou deixar o link aqui também para vocês se cadastrarem, beleza? Irei iniciar o vídeo de hoje falando um pouco a respeito dessa escalação do Goiás para essa partida contra o Iporá. Jogo que acontece já nesse domingo, às 3h30 da tarde, no estádio Ferreirão, em Iporá. Até mesmo por conta desse horário, a iluminação do estádio Ferreirão não é assim excelente, até mesmo não foi aprovada pela Federação Goiana. Por isso aí, grande parte dos jogos do Iporá começam no máximo até 4 horas da tarde, que é o período ali que tem o sol muito mais forte, para não precisar de uma iluminação. Então por isso esse jogo tão mais cedo assim, e terá transmissão apenas pelo site da Eleven Sports, tá bom? A TV Anhanguera vai transmitir, no caso já transmitiu, nesse sábado, Atlético Goianiense e Vila Nova. No mais, são as informações básicas dessa partida. Caso você queira ir lá também, o ingresso irá custar R$40 nessa partida fora de casa. O Bruno Pivetti ainda não poderá contar com o Caio Vinícius, jogador que vem sentindo um desconforto muscular na panturrilha direita. A tendência é que só volte no final de semana para o jogo de volta no estádio Ali Pinheiro. Então continua de fora da escalação principal, terceira partida consecutiva sem o volante, que era aí titular do time esmeraldino, vinha fazendo uma disputa do Goianão. Até mesmo na minha análise contra a equipe do Criciúma já tinha falado isso, Nas próximas escalações do Goiás, eu tentaria um time com o Dieguinho na lateral direita, fazendo um volante ali também com o Auremir e o Felipe Bastos, e na frente deixando o Pedro, Raul, o Nicolas e o Vinícius e o Luan como um camisa 10, tirando o Elvis do time, que não vinha enfrentando um bom momento, enfim, passando por alguns problemas particulares também. Eu acho que essa hoje poderia ser uma alternativa muito interessante para o Goiás iniciar, os 11 iniciais ali, nessa partida contra o Iporá. Poderia dar um resultado interessante, O Dieguinho na lateral, substituindo o Maguinho, que não vem apoiando assim tão bem, na defesa também deixa um pouco a desejar, e no meio de campo tendo aquelas duas figuras mais centrais. O Auremir tem um pouquinho mais de mobilidade do que, por exemplo, o Caio Vinícius, é até mais atento, mais esperto. Felipe Bastos ficando mais paradão, e lá na frente, deixando o Luan como criador, e na frente o Nicolas, Vinícius e também o Pedro, Raul. Entretanto, acho que o Bruno Pivetti não deve escalar o Goiás dessa forma. O Dieguinho deve ir para volante, ou o Dieguinho ou o Auremir. Acredito que para esse jogo fora de casa, inicialmente, o Auremir deve ser o titular, tá bom? Acho que por ser uma partida fora, enfim, deve contar com 2 volantes mais pesadões, tanto Felipe Bastos quanto também o Auremir, e deixando ali o Maguinho na lateral direita, apesar que eu não concordo de jeito nenhum. Acho que o Dieguinho tem que entrar nesse time em qualquer posição que seja, ele dá uma movimentação muito interessante. O Elvis deve sim continuar no time, então acho que é algo assim que o Elvis, ele sim é craque de bola, enfim, mas vem passando por esse momento delicado na sua família, e com toda certeza isso reflete muito dentro de campo. Então acho que eu colocaria uma outra solução ali como camisa 10, a não ser o Luan, O Luan, a tendência é que o Bruno Pivetti escale ele novamente como um ponta direita. A provável escalação do Goiás, então, basicamente, o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, na zaga o Reinaldo pela esquerda e o Caetano no lado direito. Na lateral esquerda, a tendência é que o Danilo Barcelos já ganhe a posição do Arthur para esse compromisso fora de casa, O Danilo Barcelos, que todos os jogos que ele entrou foi muito bem. No meio de campo com o Felipe Bastos, Auremir ou Dieguinho, e um pouco mais na frente o Elvis. Na ponta direita, ali um meia direita, o Luan,
na outra ponta, né, na ponta esquerda, o Vinícius, e na frente centralizado com o Nicolas, né, artilheiro do time esmeraldino, com 9 gols marcados, foi muito importante na classificação também durante a semana. Então essa é a provável escalação. Como eu disse, eu gostaria de ver o Pedro Raul novamente como titular, juntamente com o Nicolas. Ele já tinha jogado muito bem contra o craque, então acho que é o trio de ataque ali ideal para o Goiás. O Luan vem jogando bem, aos poucos pegando o ritmo, mas eu acho que ele poderia fazer uma função um pouco melhor como um camisa 10. Quero saber sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, a respeito ali do Danilo Barcelos, se deve ser o titular também na lateral esquerda, na lateral direita, se você concorda com mantendo o Maguinho, e também vou deixar o link onde eu fiz essa análise contra o Criciúma e as posições que o Goiás deve sim se preocupar, né, para reforçar até o início da Série A. Goiás que vem aí numa sequência muito positiva, são 12 jogos invictos na temporada, sendo 4 vitórias consecutivas e 3 classificações da mesma forma, né? O Goiás já eliminou o Souza na Copa do Brasil, também o craque nas quartas de finais do Goianão, e ainda nesta última quinta-feira passou para a terceira fase da Copa do Brasil, após despachar a equipe do Criciúma. Então vem numa crescente muito boa, o Bruno Pivetti entendendo um pouco melhor também do elenco. Acho que tem um grande compromisso também, um grande adversário pela frente nessas semifinais do Goianão. Quero saber sua opinião também, qual seria a sua escalação para essa partida lá no Ferreirão. Falei sobre o Goiás, dessa sequência muito positiva, e o Iporá não é diferente. A equipe do interior do estado começou o Goianão muito mal, foram 5 jogos ali sem vencer nenhuma partida nas primeiras rodadas, inclusive tomando um 5-0 do Vila Nova aqui em Goiânia, mas depois disso o time se reabilitou muito bem, inclusive vencendo o próprio Vila Nova no Ferreirão por 2-0, e agora engatando uma sequência de 7 jogos de invencibilidade, sendo 5 deles com vitórias, além, claro, de 2 empates. Então o time vem muito bem, nas quartas de finais acabou eliminando a equipe do Anápolis, empatou em casa por 1-1 e venceu lá no Jonas Duarte por 1-0. Então agora sim, né, nesse cruzamento das semifinais, Atlético Goianiense e Vila Nova de um lado, Goiás e Iporá do outro, né? Então Goiás, apesar de não ser um clássico, é sim um confronto muito interessante, muito difícil também para a equipe esmeraldina. Inclusive o Iporá, né, já garantindo sua vaga na Série D do Brasileirão. O técnico deles é o Edson Silva, experiente aqui também no futebol goiano. Não vai poder contar com o volante Jefferson, que foi expulso na partida contra o Anápolis. O Jefferson, que é um dos grandes jogadores do Iporá nessa temporada, volantão aí, tem passagem inclusive no futebol europeu, além do atacante Thiago Pará, que levou o seu 3º cartão amarelo. Então a equipe do Iporá é até um time bem montado, se a gente comparar assim com os outros do interior do estado. O Iporá que já está, se eu não me engano, na 5ª temporada consecutiva na primeira divisão, né? Eles que estrearam lá em 2017, ficou 17, 18, 19, 20, 21, agora na sua 6ª temporada consecutiva. Tem alguns jogadores um pouco mais caros, uns caras já com rodagem também no futebol brasileiro, outros também bem conhecidos aqui no futebol goiano. Irei trazer alguns deles, como por exemplo o Clériston, goleirão, já jogou aí também no Vila Nova. Na lateral direita o Douglas Pelé, jogador que é do Boa Esporte, tem só 22 anos, um jogador muito bom. O Goiás podia ficar de olho dele também para as suas categorias de base. Na zaga com o Lídio, Robson, e na lateral esquerda o Ramon. Meio de campo com o Regis Potiguar, também jogador bem experiente, rodado no futebol brasileiro, completando a meiuca ali com Renatinho, Renato Soares, e na frente o João Araújo. No ataque, o Odilávio e também o Flávio. Então é um time assim bem organizado pelo Edson Silva, vem jogando aí alguns bons jogos, inclusive, por exemplo, empatou com o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, ainda na fase de grupos, né? Venceu o Vila Nova, venceu a Aparecidense, agora também recentemente fora de casa contra a equipe do Anápolis. Então é um adversário duro para o Goiás, tem que manter atento também nesse duelo. E além disso, né, se já não bastasse ser 2 times aí muito bem qualificados, o histórico do confronto é muito complicado aí para o time esmeraldino, que até hoje já se enfrentaram 8 vezes na história, com 3 vitórias do Goiás, 2 empates e outras 3 vitórias do Iporá. É bem verdade que grande parte das vitórias do Iporá foram inclusive no estádio da Serrinha, né? Eu acho que é o time que mais venceu o Goiás na Serrinha em relação à quantidade de jogos, né? A última partida entre Goiás e Iporá foi inclusive no estádio Ali Pinheiro, aquela derrota do Goiás por 2-0, o time todo reserva da base, né, do Goianão do ano passado. Ainda o time do Goiás, mesmo perdendo esse jogo, classificou para as quartas de finais do ano passado, né, sendo esse último compromisso entre as duas equipes. Mas jogando também lá no estádio Ferreirão, o Goiás só ganhou uma vez, que foi em 2019, gol ali do Michael, outro que foi um gol contra também, vitória por 2-1 ainda na fase de grupos, e o outro foi lá em 2018, o Goiás perdeu por 4-1, em 2020 teve um empate também por 0-0 lá no Ferreirão. Então é um time sim bem enjoado. O
Goiás vem tendo algumas dificuldades nesses últimos anos, né? As duas equipes que só foram se encontrar lá a primeira vez em 2017, agora pela primeira vez também na história se enfrentando em um duelo mata-mata. Quero saber sua opinião a respeito dessa partida do time esmeraldino, qual a sua expectativa, enfim, quem que você espere que faça uma boa partida. Além disso, em relação aos 11 titulares, né, qual você escolheria, enfim, em relação ao ataque, à defesa. Quero saber aqui embaixo também a sua opinião e o seu palpite. Lembrando também, né, para você fazer o seu cadastro lá na BR4Bet, aproveitar essa promoção desse mês de março para você realmente apostar nos jogos tanto do futebol brasileiro quanto também internacional. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!